Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade com a força normal, então estudos da força normal. Lembrando que a aula passada nós vimos os conceitos básicos sobre força normal, que é uma força de contato entre o corpo e a superfície, né? E essa força de contato aqui, ela vai ser aplicada, nós vimos algumas aplicações lá com elevadores, né? Elevador subindo, acelerado, descendo acelerado e assim por diante. Hoje nós vamos estudar a parte de força normal, mais especificamente em um plano inclinado. Então o objetivo da aula de hoje é estudar a força normal para o plano inclinado. Porque nós vimos três situações. A primeira situação era a força normal para cima, a força normal na lateral, e agora nós vamos ver a força normal numa diagonal, ou seja, num plano inclinado, um corpo subindo ou descendo um plano inclinado, ou apoiado num plano inclinado. Também como conteúdo complementar nessa aula, eu não vou cobrar como atividade, não vou cobrar como trabalho, exercício como trabalho, mas nós vamos estudar um pouquinho mais sobre sistemas de forças. Ou seja, estudar a força normal quando eu tenho forças atuantes em dois ou mais corpos. E a terceira aqui é a resultante centrípeta, quando eu tenho, por exemplo, um objeto fazendo um giro e essa força de contato, essa força normal, mantendo esse corpo em torno de um giro, um looping, por exemplo, ele vai manter então essa força centrípeta. Agora, nós vamos começar estudando aqui a parte de força normal e vocês vão acompanhar comigo esse conteúdo lá na página 17. Então nós temos lá na parte de plano inclinado. O plano inclinado, então, nada mais é que uma estrutura que você tem ali da página 17. Você vai ter aí um plano na diagonal, onde pode ser uma rampa, uma ladeira, um corpo que faz uma inclinada descida. E ali ele dá o exemplo de um esquiador que ele está descendo lá essa rampa. Ele está descendo essa rampa, essa ladeira. E essa ladeira nós temos aqui, o que essa montanha, ladeira, que nós temos que ela está inclinada, né, em um determinado ângulo. Então esse ângulo aqui que nós vamos chamar de alfa. Esse ângulo alfa nós vamos chamar de ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação aqui, quanto maior for esse ângulo de inclinação, o que vai acontecer? Maior vai ser a descida, mais rápida vai ser a descida desse corpo, dessa determinada pessoa. Quanto menor for essa inclinação, menor for o ângulo, menor vai ser essa velocidade de descida. É claro que nós temos limites. Se eu tiver esse ângulo de inclinação igual a zero, esse plano deixa de ser inclinado. Ou seja, vai ser uma superfície horizontal e vai voltar àquela situação primeira, lá na caixa, lá que eu tenho o quê? A força normal é igual a força-peso, certo? O módulo da força normal é igual a força-peso. É claro que se eu começar a aumentar esse ângulo e chegar no ângulo de 90 graus, daí não vai ser mais plano inclinado, mas vai ser plano na vertical. Ou seja, é aquela outra situação que nós vimos de um objeto encostado na parede, por exemplo, que eu empurrar um objeto na parede. Então, o plano inclinado vai ser esse intermediário entre essas duas forças normais que nós vimos lá da aula anterior. Então é o seguinte, para esquematizar o plano inclinado, aqui nós temos um esquema aqui mostrando a linha descendo lá, com uma velocidade de v, mas a ideia é a seguinte, não é calcular a velocidade, a aceleração principalmente, mas é calcular qual que é a força de contato. Qual que é essa força de contato aqui? Ou a força normal entre o pé dessa pessoa aqui e a superfície, numa situação inclinada. Então é isso que nós vamos estudar. Então o melhor esquema a se fazer, eu vou fazer uma forma menos carregada, porque a apostila ali, a figura está bem carregada, mas o que nós temos? Vamos considerar aqui um determinado plano inclinado. Esse plano inclinado, essa superfície plano inclinado, ela está formando um ângulo, que nós vamos chamar aqui de ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação com a horizontal. Então nós temos a horizontal aqui, né? Horizontal, e nós temos o plano inclinado. Esse é o nosso plano inclinado. Aqui.
Agora a ideia é a seguinte, vamos colocar um objeto, considerar um objeto que está sobre esse plano inclinado. Esse objeto aqui nós vamos considerar sendo, podemos colocar uma caixa aqui, né? Uma caixa que contém uma determinada massa M. Essa caixa está apoiada no plano inclinado, aqui não vê o caso se essa caixa vai ficar presa aqui ou ela vai descer. Não vamos considerar aqui por enquanto fazer nenhuma consideração dessa. Nós queremos saber quais são as forças que atuam sobre essa caixa. A questão interessante aqui, quais são as forças que vocês identificariam sobre essa caixa. Primeiro de tudo, nós temos lá que a caixa é submetida a uma determinada força-peso. Vamos considerar a força-peso. Como que vai ser essa força-peso aqui aplicada na caixa? Que a Terra aplica o seu lugar. Você vai pegar aqui bem no centro, bem no meio aqui dessa caixa, você vai colocar aqui uma força-peso voltada para baixo. Vamos fazer mais retinho aqui. Força-peso voltada para baixo. Vertical para baixo. Temos aí nossa força-peso. E nós temos também a reação da força normal que a superfície vai exercer sobre a caixa. Como é que vai ser? Como nós vimos, deixa eu pegar uma caneta, vai ser o quê? Vai ser sempre formando perpendicular ao plano. Só que aqui tem que tomar cuidado com o plano, aqui ele está na diagonal. Então eu tenho que pegar um ângulo que forme 90 graus com o plano. Como que vai ser? Temos a força normal para cá. Temos aqui uma força normal. Normal e peso. E peso aqui embaixo. Vou até escrever aqui também o vetor peso, para ficar bem claro. Vetor peso aqui. O peso nós sabemos calcular, né? Massa vezes aceleração da gravidade. Força normal, então, ela está formando 90 graus aqui com a superfície. Outra consideração que nós vamos fazer aqui é a seguinte. É identificar eixos de coordenadas. É interessante para poder fazer cálculos das componentes. No fundo, a gente vai estudar a componente da força-peso. Então, como que nós vamos traçar o eixo x e y? É claro que nós não vamos traçar o x e y retinho, né? O y para cima, bem certinho, e o x para lateral. Por quê? O que vai acontecer? O plano aqui está inclinado, então vamos seguir o eixo x e y, inclinar também o eixo x e y. Eu vou escrever em preto aqui. Vamos considerar que o eixo y, o eixo x, ele está seguindo o plano, inclinado. Vou pegar aqui desse ponto e vamos considerar aqui um eixo x. E o eixo y, ele vai acompanhar a normal. Aqui, vamos colocar ele. A canetinha está falhando, ele ficou meio torto aqui, né? Enfim, tem um eixo y para cá. É claro que tem o prolongamento negativo do eixo y, vamos continuar até embaixo. E o eixo x também tem o prolongamento para trás, lá, né, para a esquerda. Então nós traçamos aqui o nosso eixo de coordenadas, x e y, também está sendo mostrado lá na página 17. Agora é o seguinte, nós vimos aqui então que a componente a força normal, nesse caso aqui, não vai ser igual à força-peso, e sim a componente da força-peso. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Decompor a força-peso. Aonde? Decompor uma componente y e uma componente x. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos traçar da pontinha do vetor, nós vamos traçar e encostar, por exemplo, a componente x, nós vamos projetar a pontinha do vetor lá no eixo x. Aqui. Projetamos. Então aqui nós vamos chamar essa componente da força-peso. Vou destacar ela, fazer ela bem forte aqui. Essa componente da força-peso vai ser na direção x. Uma parte da componente da força-peso. E a outra parte da força-peso, onde que nós vamos projetar ela? Mais ou menos aqui, né? Numa componente y. Eu vou exagerar a seta aqui para chamar bem a atenção. Nós temos aqui uma componente da força y, PY. Ficou claro, pessoal? Nós estamos só recordando o que era a decomposição de vetores. Temos uma componente PX e uma componente PY. Agora, a questão é a seguinte. Como que nós podemos determinar a componente? Deixa eu colocar um espaço melhor. Como que nós vamos determinar a componente PX e a componente PY? Como nós vamos determinar o PX e como que nós vamos determinar a componente PY? Não é coisa, não é novidade, nós já vimos isso, que tem como determinar a componente PX e PY.
Ou que nós determinávamos lá nos conteúdos anteriores, a componente da velocidade, Vx e Vy, a componente força. Aqui nós também estamos determinando a componente força. Como que nós vamos fazer essa determinação? Primeiro de tudo, nós temos que olhar para o ângulo. Vamos olhar para esse ângulo aqui. Nós temos aqui o nosso ângulo alfa, o ângulo de inclinação. Aonde que vai aparecer esse ângulo alfa novamente? Esse ângulo aqui, eu posso transportar ele aqui para cima. Ele vai ser transportado nessa parte aqui, ó. Nós temos um ângulo alfa bem aqui também. Por que isso? Porque quando eu aumento esse ângulo alfa aqui embaixo, quanto mais eu aumento essa inclinação aqui, mais vai aumentar essa distância do PY, o ângulo entre o PY e a força-peso. Ou seja, você vai inclinando, a força-peso vai ficar sempre para baixo. E o PY vai se afastando, então vai aumentando o ângulo também. Então, o nosso ângulo alfa está aqui. Vai aparecer aqui em cima. Porque aqui nós queremos calcular a componente, então vai ser fácil deixar o ângulo, deixar em função do ângulo alfa. Agora, outro ponto importante aqui é o seguinte. Como que nós podemos calcular o seno e o cosseno do ângulo alfa? Seno de alfa, aqui em termos de seno de alfa e em termos de cosseno de alfa. Como que nós vamos fazer isso aqui? O seno de alfa, como é que calculava? Era o seno, era o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora eu pergunto para vocês, quem que é esse cateto oposto aqui? Já deixei certo aqui, já deixei direcionado. Esse cateto oposto aqui, esse cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, é essa distância aqui. Ou seja, é o nosso Px. Então o que nós vamos fazer simplesmente aqui? Escrever como sendo o seno do ângulo é igual ao cateto oposto é o nosso Px. Depois confiram bem com tranquilidade lá no desenho. É o nosso Px, o cateto oposto. E a hipotenusa? A hipotenusa é a força-peso. Então vamos escrever a força-peso aqui. Logo, como é que nós vamos escrever o valor do Px? Isolando o valor do Px vai ficar Px igual a P seno do ângulo alfa. Então, como que nós podemos calcular a componente Px? É só pegar a força-peso, que é só conhecer a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, fazer um direto aqui, vezes o seno do ângulo, colocando o seno do ângulo, que pode ser 30, 45, 60, certo? Então, nós temos a primeira relação aqui, o Px. Fazemos a mesma coisa para o Py, como nós vamos escrever isso? Vai ficar cosseno do ângulo igual cateto adjacente. Se o cateto oposto era o Px, é claro que o cateto adjacente que está junto com o ângulo aqui é o Py. Então, só escrever aqui Py. E a hipotenusa continua sendo a força-peso. Vai ficar como? Escrever em outra cor. Py igual a P cosseno do ângulo alfa. Tá aí essas duas formas. Agora eu pergunto para vocês. Qual é a componente que é a mesma que a força normal? É o Px ou o Py? Olhem para essa figura aqui. Qual é a componente que vai definir a força normal? Se você tiver o Py não é para baixo, o componente Py não é aqui inclinado para baixo ao longo do eixo Y, e a normal não é para cima ao longo do eixo Y, então se eu pegar esse Py aqui e calcular ele, o comprimento dele, eu vou ter também o valor do módulo da força normal. Então, na verdade, olha que coisa interessante. Nós conseguimos, a partir do Py, nós conseguimos calcular a força normal. Então, é a partir do Py que nós calculamos a força normal. Então, o que nós temos aqui? A força normal é igual ao Py. Essa aqui é a força normal. Porque, lembrando, o nosso foco não é calcular a componente de força-peso. Nós estamos usando força normal nesse assunto. Então, qual que é o objetivo aqui? Calcular essa força normal. Força normal, então, lembra que eu falei na aula passada que, nesse caso aqui do plano inclinado, a força normal não vai ser igual
a força-peso, e sim a componente da força-peso. Mas olha que coisa interessante. A força normal é igual a componente PY da força-peso. Então a pergunta, como é que eu calculo, professor, a força normal? É só pegar a força-peso, o valor da força-peso, que é fácil de calcular, e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Qual ângulo? Da inclinação do plano inclinado. Só isso. Agora vocês podem se questionar, e esse PX aqui? Qual que é essa componente PX? É a componente que vai, da força que vai ser responsável não da força normal, mas que vai acelerar esse corpo e descer ele no plano inclinado. Então a componente PY vai fazer com que o bloco prenda no plano, ele fixe no plano inclinado, porque a força normal é uma força de contato, e a componente PY é aquela componente que vai acelerar o corpo ao longo do plano inclinado. Certo, pessoal? Então agora, para vocês treinarem o seguinte aqui, tem um ponto bem interessante aqui, pessoal, que é como que vocês, na página 18, tem dois exemplos interessantes aqui. Deixa eu apagar esse lado. Os exemplos são os seguintes. Como que nós vamos calcular Tem duas situações distintas aqui. Vamos colocar como exemplo. Vou colocar em outra cor. Exemplos. Primeiro, nós temos aqui uma situação onde eu tenho uma caixa, mas ele não está no plano inclinado. Eu tenho uma caixa aqui. Uma caixa de 120 quilogramas. Uma caixa com uma massa super alta. E eu tenho uma outra situação que eu vou ter um plano inclinado. Aqui, vamos colocar, vai ter um ângulo qualquer, alfa aqui. Esse plano inclinado ele vai ter essa caixa, essa mesma caixa de 120 quilogramas. Agora é o seguinte, qual delas, essa caixa aqui, eu quero transportar essa caixa. Nesse caso aqui eu vou ter que levantar essa caixa. Eu vou aplicar uma força sobre essa caixa. Só que eu vou levantar ela só aplicando uma força assim. Uma força F. Ou seja, eu vou ter que pegar essa caixa e levantar, erguer ela. E a outra situação aqui, eu não quero erguer ela para levar. Eu quero empurrar ao longo de uma rampa. Aí eu vou aplicar uma determinada força que a gente vai chamar F. Qual dessas situações o esforço é menor, pessoal? Eu erguer uma caixa, diretão aqui, ou pegar e empurrar num plano inclinado. Qual que eu vou ter maior ou menor esforço? Na verdade, aqui eu vou ter o chamado maior esforço. Vou ter que aplicar o maior esforço ou maior força, né? Esforço. E aqui menor esforço. Por que eu vou aplicar maior esforço no primeiro caso? Porque no primeiro caso, a força que eu vou ter que aplicar aqui vai ter que ser uma força maior ou igual, pelo menos, um pouco maior do que a própria força-peso. Então eu vou ter que vencer a força-peso do bloco. Certo? O que isso quer dizer? Quanto que vale essa força-peso aqui? Essa força-peso eu não vou pegar massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Eu vou ter que aplicar uma força, nesse caso aqui, de quanto? Eu vou ter que aplicar uma força nesse caso, para levantar, no mínimo, uma força de 1.200 newtons. Eu peguei e só multipliquei por 10. 1.200 newtons. É uma força super alta. E agora no plano inclinado, o que eu vou ter que aplicar? Eu não vou precisar aplicar uma força contrária à força-peso. E sim, qual força? Eu preciso aplicar uma força que eu consiga vencer a componente PX. Porque daí a componente PY é de contato com a superfície. Então, eu vou ter que aplicar uma força aqui para vencer a componente PX. E o que vai ser essa componente PX? Vai ser uma componente o quê? Eu vou ter que aplicar uma força menor, aqui, menor que esse 1.200. Por quê? Porque eu não vou aplicar contra uma força-peso, mas vou aplicar uma força, no caso do PX aqui, uma força menor que a força-peso. Então, ou seja, o plano inclinado ele serve para facilitar os nossos esforços. É por isso que os carregadores eles usam o quê? Eles não levantam os corpos para colocar no caminhão lá
os móveis, eletrodomésticos, lá tudo que eles fazem para transportar caixas, tudo. Você deve ter observado que eles colocam um plano inclinado. Então eles vão empurrando esses objetos ao longo do plano inclinado, como está sendo mostrado nessa figura aqui, ó. Transportando lá um fogão, no outro caso aqui empurrando uma caixa. Então é claro que você usa o plano inclinado, e o plano inclinado tem a função de reduzir o esforço. Então vamos colocar aqui, plano inclinado reduz o esforço mecânico. Isso aqui é só nível de curiosidade, mas o mais importante aqui é calcular essa força normal aqui do plano inclinado. É isso que nós vamos fazer agora. Vocês vão pegar lá para mim o exercício lá da página. Exercício da página 21. Nós já fizemos o exercício 1, 2 e 3, que era relacionado à força normal, conceitos básicos se fosse força normal. Agora nós vamos resolver o exercício, aqui ó, página 21, exercício 4, que é um exercício de plano inclinado. Como que nós vamos resolver esse exercício 4? É o seguinte, vamos considerar esse plano. Um veículo de 1.200 kg está... Vamos colocar a massa do veículo aqui. Nossa, estou falhando essas canetinhas, né? Vamos ver se isso aqui... Um veículo de massa igual a 1.200 kg, vamos já identificar a massa, está estacionado em uma subida que tem inclinação de 60 graus com a vertical. Ele tem 60 graus com a vertical. Cuidado, pessoal. Esse exercício já é uma pegadinha. Eu diria aqui que ele já está num nível um pouco acima do que nós já estamos falando. Ele está dizendo que esse... Vamos colocar a rampa aqui. Ele está formando 60 graus com a vertical. Será que é esse ângulo alfa aqui de inclinação? Na verdade, ele está formando um ângulo de 60 graus com a vertical. Ele está aqui em cima esse ângulo. Aqui é 60 graus, tá? Então não é o nosso ângulo alfa que a gente tem que calcular. Esse exercício já é um pouquinho mais difícil, mas é bom que a gente faz o difícil e depois o fácil. Fica bem legal de resolver. Aqui nós temos 90 graus, né? Tem 60, tem 90 graus, sempre vai ser um triângulo retângulo, né? E quanto que vai ser esse ângulo aqui que a gente quer saber, que é o ângulo de inclinação? Quanto que vai ser esse ângulo alfa? Porque se nós soubermos esse ângulo alfa, vocês vão ver que vai ficar bem difícil esse exercício de resolver. Quanto que vai ser? Se você tiver aqui, o que acontece? A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar quanto? Aí. Quanto que tem que dar, pessoal? Tem que dar 180 graus, né? Então, o que nós temos? Você tem 90, 60, quanto que falta para chegar a 180 graus? Falta 30 graus. Depois vocês conferem com calma. 30 graus. Então, é esse que é o nosso ângulo de inclinação. Aqui tá. É claro que a minha figura não está na escala aqui, os ângulos, né? Seguinte, tem a inclinação de 60 graus com a vertical, né? Aqui nesse caso, então, o nosso alfa é 30 graus. Determina a intensidade da reação normal que age sobre o veículo. Quer saber quanto que é a força normal. Vocês vão ver como que a gente vai chegar. E considere que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, porque vai precisar dele para calcular a força-peso. Por sinal, falando em força-peso, vamos já calcular quanto que é a força-peso do veículo, né? É importante. Ah, mas como você vai calcular a força-peso do veículo? É só pegar o que é. Peso do veículo é a massa vezes a aceleração da gravidade. Quanto que vale a massa? Se a massa do veículo vale 1.200 vezes 10, quanto que é o peso do veículo? Vai ser 12.000 newtons. Já temos o peso do veículo. Tá. A gente já preparou todas aqui as informações, agora é só resolver o exercício. Como que a gente vai fazer? Se vocês quiserem fazer um desenho do plano inclinado para reforçar, mas aqui não vai ser necessário, mas é só para reforçar aqui. Então nós temos o plano inclinado. Deixa eu dar uma melhorada no plano inclinado em comparação ao de cima. Vamos considerar então que o plano da inclinação, o veículo está aqui. Está aqui o nosso carrinho. Primeiro de tudo, esse ângulo aqui é 30 graus. É o nosso alfa. Tá? Agora, aqui está o plano inclinado. Ele quer saber, vamos considerar o seguinte. Eu não vou fazer de novo a decomposição lá, depois vocês conferem, fazem com calma, mas nós vimos o quê?
nós vimos que ele tem uma força normal para cima. É essa que nós queremos calcular, força normal. Mas e quem que é a componente contrária à força normal de mesma intensidade? Nós chegamos à conclusão que a componente da força normal é a componente x ou y, se vocês conferirem lá na folha. Volta lá na página, qualquer coisa ficarem com dúvida, volta na página 17 e vejam lá qual que é a componente da força normal que eu anotei. É a componente PY. Eu não vou fazer de novo a decomposição, mas já vou colocar PY. Então não precisa já ficar fazendo aquela decomposição cada vez. Se vocês entenderem bem aqui, já aplica direto na fórmula, tá, pessoal? Eu só mostrei lá de onde que eu cheguei nesse valor PY, tá? Mas aqui já dá para aplicar na fórmula. Ou seja, é só pegar aqui força normal. Olha que coisa simples. É igual ao PY, tem que saber que é o PY. Certo? Quem que é o nosso PY? O PY vai ser a componente P. Aí vocês têm que ver bem certinho lá, que é seno ou cosseno? Vai ser o seno. Desculpa, olha aqui. Vai ser o cosseno do ângulo. Tá? Então vai ser o cosseno do ângulo alfa. O P é o PY, PY é cosseno. E se fosse o PX era seno. O PX seria a componente que faz descer o carro, mas eu quero saber a componente normal, que gruda o carro no plano inclinado aqui. Então o que nós temos? Quanto que vale o peso? Só substituir aqui. 12.000 newtons. Quanto que vale o cosseno? Vamos colocar aqui cosseno de 30 graus, tá? Não esqueçam, cosseno de 30 graus. Faz aquela tabelinha, não vou escrever aquela tabela de novo, mas se vocês não lembrarem, reescrevam aquela tabelinha. O que vai ser? 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz em cada um e assim por diante. Nós vamos chegar ao quê? Vai dar 12.000, cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Quanto que vai ficar isso aqui? Eu posso simplificar esse termo aqui, dividindo por 2 aqui, né? Eu pegar esse 12.000 dividido por 2. Vai ficar 6.000 raiz de 3. A raiz de 3 eu deixo quietinho lá, nem mexo nela. Vai ficar 6.000 raiz de 3 newtons. Aí a nossa força normal. Certo? Agora, o que nós temos aqui, pessoal? Nós vamos... Aqui está resolvido o exercício. Então, basicamente, você tem que igualar a força normal com o PY. Só isso. Então, guarda bem a fórmula do PY, principalmente. Alguns exercícios podem pedir o PX. Deixa eu ver o seu outro exercício também. O 5 também vai pedir o PY. Ou a força normal. Vamos ver lá. Para reforçar aqui, pessoal. Calcular o exercício. Vamos lá. Exercício 5. O 6 e o 7 vai ser sobre o próximo conteúdo que eu vou fazer no próximo vídeo. Um dicionário de massa desconhecida, massa M, foi colocado sobre uma prateleira com inclinação de 45 graus em relação horizontal. Agora é o nosso alfa. Aqui é em relação vertical. Agora ele já está dando o nosso valor de alfa. Vamos colocar. Ele está a 45. Vamos desenhar a nossa inclinação de 45. Está aqui o nosso plano inclinado. Já fazemos aqui, eu vou colocar alfa igual a 45 graus. Desenhar o nosso dicionário aqui, né? Tá aqui as folhinhas dele. E o que nós temos aqui? 45 em relação vertical. Horizontal, desculpa. Nós não sabemos a massa. Ele diz que o dicionário tem massa M, desconhecida. Provavelmente ele vai querer que calcule massa M, né? Agora, o que mais? Que informação que ele dá? Sabendo que a reação normal é de 28 newtons. Agora ele está dando o valor no normal. 28 newtons. O exercício passado pediu para calcular a força normal. Aqui ele está dando a força normal. 28 newtons e determine a massa do livro. Era isso que nós estávamos esperando, né? Considere que a aceleração da gravidade, o G vale 10. Ó, tá vendo que sempre vai dar o G igual a 10? Para facilitar o exercício, né? E considere que raiz de 2 vale 1,4. Se ele dá um valor de raiz para substituir aqui, ele tem que substituir. Se ele não der, é igual ao outro, deixa indicado. Aqui nesse caso ele não deu quanto que era a raiz de 3 aproximado, deixa a raiz de 3. Aqui nesse caso tem que substituir. Quando ele dá a raiz, tem que substituir. Certo, pessoal? Então vamos lá. É só, vocês vão ver como é fácil o negócio aqui, ó. É só pegar força normal igual ao PY. Se vocês quiserem reforçar, fazer o desenho para fixar bem, ó.
força normal do dicionário está para cima. E aí embaixo, aqui que está prendendo o dicionário na superfície, aqui fixando, aplicando contato, aqui é a força PY. Então é por isso que a força normal é igual a força PY. Agora, força normal ele está dando valor, vamos deixar ele quietinho, não vamos mexer por enquanto, PY. PY é P, seno ou cosseno? Lá do exercício passado. Novamente cosseno. Cosseno, eu não vou colocar alfa aqui, eu vou colocar 45 direto. Cosseno de 45 graus. E agora? A força normal, deixa eu ver aqui. O que é a força-peso? Vamos escrever aqui na forma, força-peso não é a massa vezes a aceleração da gravidade? Substituir aqui já. Vezes cosseno de 45. Deixa eu circular aqui para ficar bem claro, né? Peguei a força-peso e só substituir por M vezes G. Coisa que vocês já sabem fazer muito bem. E agora, o que nós temos? Agora substitui os valores. Vamos ver. O N, normal, 28. A massa, nós queremos saber. O G vale 10. Cosseno de 45 é quanto? Cosseno de 45, vocês vão ver na tabelinha que é raiz de 2 sobre 2. Vamos colocar aqui, raiz de 2 sobre 2. Agora, fazendo a continha aqui, não esqueçam de substituir. Ó, eu posso cortar esse 10 com 2 aqui, vai ficar 10 e fica 5 aqui em cima, tá? Vai ficar 28 igual a M vezes 5 vezes raiz de 2, que ele diz para substituir por 1,4. Multiplicando 1,4 vezes 5 e passando do outro lado dividindo, nós temos M igual a 4 kg. Depois vocês conferem. Logo, a massa do dicionário é igual a 4 kg. Aí, pessoal, a maior parte dos exercícios de plano inclinado vai ser assim. Dando continuidade, pessoal, aqui, dando continuidade nesse assunto. Então, o assunto principal nós acabamos de ver no conteúdo anterior de hoje. O que eu vou cobrar praticamente lá no trabalho, né? No trabalho mensal vai ser a parte de plano inclinado. Agora, esses próximos assuntos que eu vou trabalhar com vocês hoje são assuntos complementares, que pode ser cobrado no PCS, no vestibular, que vai envolver o quê? Sistemas de força com forças de contato. Vamos imaginar, por exemplo, calcular a força de contato quando eu pego e empurro um carrinho de supermercado e esse carrinho de supermercado empurra um outro, que empurra um outro e assim por diante. Eu aplico a força só em um carrinho. Quem vai aplicar a força nos outros mais carrinhos são os próprios carrinhos, nós vamos estudar um pouquinho da lei da ação e reação. Mas nós vamos ver que o contato entre os carrinhos, o que vai acontecer? Um carrinho encostando no outro, é devido à força normal entre os carrinhos. Tá? Então, essa força normal que nós vamos estudar. E uma terceira força normal aqui que nós vamos estudar, deixa eu apagar, vai ser quando eu tenho um movimento circular. Já vamos ver o porquê. Então, nós vamos ter a primeira situação aqui, sistema de forças. Sistema de forças. Eu vou começar com vocês, depois eu vou falar daí sobre o sistema da força normal em um sistema circular uniforme. Tá? Então, vamos considerar o seguinte, eu vou simplificar. Na página 19, existe uma situação onde, vocês podem acompanhar pela página 19, alguns se assustam sempre quando vem um quadrinho embaixo lá, porque tem bastante cálculo. Eu não vou entrar em detalhes nos cálculos, eu já vou colocar uma equação geral para vocês entenderem a ideia geral. Não vem ao caso aqui ficar decorando essas fórmulas ali ou ficar deduzindo as fórmulas que estão na página 19, só se alguém quiser por curiosidade deduzir, mas eu não recomendo. Recomendo se vocês pegarem mais, estudar mais a ideia principal aqui para não ficar confundindo a cabeça com vários cálculos, tá? Então é o seguinte, ali ele mostra uma situação, ele tem um rapazinho ali que ele está fazendo o quê? Ele está empurrando um carrinho de supermercado e o carrinho de supermercado empurra outro carrinho de supermercado. Então ele fez bastante compra lá, não coube em um carrinho só. Eu vou colocar essa situação para simplificar, não vou ficar desenhando carrinho de supermercado, vou desenhar simplesmente carrinhos aqui, tá? Então é o seguinte, vamos considerar que um sistema de força tem uma superfície. E eu vou resumir aqui esses dois carrinhos de supermercado, vamos colocar dois carrinhos simplesmente aqui. Tem dois carrinhos. Esse carrinho aqui, nós vamos chamar de carrinho A. E aqui nós temos um carrinho que vai empurrar um outro carrinho. Carrinho B. Eles não estão
eles estão apenas em contato um com o outro, não estão grudados um no outro, porque senão seria um corpo só, né? Aqui existe um contato entre eles aqui. Um contato. Contato nós sabemos que é a força normal, na verdade aqui na lateral, né? E esse carrinho nós vamos chamar ele de carrinho B. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Vamos primeiramente, antes de aplicar força sobre esses carrinhos, está encostadinho, paradinho ali, tranquilos. E o que acontece? Vamos considerar que esses carrinhos estão, no primeiro caso, quais são as forças aplicadas sobre o carrinho aqui, em termos de vertical? Eu não vou aplicar força ainda sobre o carrinho. Nós vamos ter aqui que esse carrinho vai ter um peso, aqui um peso, nós vamos chamar o peso do carrinho A, certo? E o peso do carrinho A vai ter aqui uma força normal em cima aqui, nós vamos chamar o normal do carrinho A, tá? Nesse primeiro caso aqui, o que acontece? Se o carrinho está parado, independente se ele está parado o movimento, em relação à componente vertical aqui, o que nós temos? Nós temos que a normal do carrinho A aqui vai ser igual à normal do peso do carrinho A, então a soma das forças na vertical aqui vai ser nula, vai ser zero. Então nós não precisamos se preocupar com essas forças na vertical, tá? Do carrinho A. A mesma coisa para o carrinho B. Vamos dizer que o carrinho B aqui também tem um peso do carrinho B, e uma normal do carrinho B aqui, na vertical. Normal do carrinho B. Mesma coisa, na vertical aqui, o que vai acontecer? É vertical para os dois, né? A normal do carrinho B vai ser igual ao peso do carrinho B, e fim de papo. Então, nesses dois casos aqui, o que nós temos? Nós temos um equilíbrio. Aqui, nesses dois casos, a soma da força resultante aqui sobre o carrinho na vertical aqui é igual a 0 newtons, tá? Força resultante igual a 0 newtons. E acabou a história. Não precisamos nos preocupar com componentes verticais. O que vai ser o nosso foco aqui é se preocupar com as componentes horizontais. Agora que a coisa vai ficar divertida. O que nós temos? Vamos pegar lá o seguinte. Agora eu vou escrever as forças em vermelho, porque são as mais importantes. Aqui é a minha canetinha que escreve mais forte, aqui, por isso que eu deixei para escrever em vermelho. Vamos dizer agora que eu aplico uma força sobre esse carrinho. Agora esqueço das forças aqui verticais. Vamos pegar só as forças horizontais. Eu vou reescrever o carrinho aqui desse lado. Aqui. Vou escrever os carrinhos desse lado aqui para não ficar muito carregado de força, né? Vamos considerar aqui na vertical. Desenho dos dois carrinhos lá. Tá bem feio o carrinho, mas enfim. Agora aqui a componente do horizontal. Em termos de força na horizontal, o que nós vamos fazer? Eu vou escrever de novo aqui. Esse cara aqui é o carrinho A e aqui o carrinho B. Carrinho A e carrinho B. Onde que eu vou aplicar força? Vou dizer que eu aplico a força no carrinho A. Se eu aplicar força no carrinho A, o que vai acontecer? Vamos dizer que eu aplico uma força no carrinho A. Essa força aqui a gente vai chamar de F. Tá? A gente vai dizer que eu aplico uma força externa. Força externa. Apliquei uma força sobre o carrinho. O que vai acontecer? É claro que a maior parte dos alunos vai dizer o quê? Que se eu aplicar uma força no carrinho A, o que vai acontecer? O carrinho A também vai aplicar uma força no carrinho B. Todos eles vão para frente, vão se mover, né? É isso que vai acontecer. Se eu conseguir vencer, né, a inércia, né? Se eu não conseguir vencer a inércia, eu vou tentar ficar empurrando o carrinho e ele não vai sair do lugar. Mas a partir que eu venço a inércia, né, vai depender muito da massa dos carrinhos. Se eu conseguir ter uma força suficiente para vencer a inércia, eu consigo tirar os carrinhos do lugar, certo? Senão eles não permanecerão em repouso. Agora, o que acontece aqui? Eu vou escrever em verde, para não ficar confuso. Vamos dizer aqui que... Agora, olha o que acontece. Quando eu empurro o carrinho A não vai empurrar o carrinho B. Então, vamos dizer aqui que o A vai aplicar, vamos chamar que o carrinho A vai aplicar uma força sobre o carrinho B. Então, a gente vai chamar essa força de AB, FAB. Então, se vocês quiserem colocar aqui, é a força que o carrinho A aplica sobre o carrinho B. Claro que vai acontecer isso, né? É óbvio, né? O A vai aplicar uma força no carrinho B. Mas olha que coisa interessante aqui. Mas se o carrinho A aplica uma força sobre o carrinho B não vai responder sobre o carrinho A, não vai aplicar uma força sobre o carrinho B. Lei da ação e reação.
Da terceira lei de Newton, que se eu aplico uma força, o carrinho A aplica uma força sobre o carrinho B, o carrinho B vai aplicar uma força sobre o carrinho A, de sentido contrário, mesma intensidade de sentido contrário. Então nós vamos dizer que vai ter, vamos escrever em verde também. Nós temos aqui uma força que o carrinho B aplica sobre o carrinho A. Então é força que B aplica sobre A. Tá? Então o esquema é o seguinte, pessoal. Temos assim. Assim como a força, o A aplica um carrinho, o corpo A aplica uma força sobre o carrinho B, nós temos uma força contrária que o carrinho B aplica sobre o carrinho A. Isso aqui vem da onde? Terceira lei. Terceira lei. Qual é a terceira lei? Vocês sabem o que é a terceira lei de Newton, né? Então, se eu aplico uma força, essa força aqui pode ser outro valor, vou aplicar uma força de tantos newtons, o que vai acontecer? E o carrinho A aplica uma força sobre o carrinho B de 10 newtons. O carrinho B vai responder com uma força de 10 newtons no sentido contrário. Guarde bem isso, pessoal. Então, o que acontece aqui? No quadrinho da página 19 ali, e continuando ali no quadrinho, na página 20, também esse mesmo quadrinho, aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer o cálculo aqui entre essas componentes, a soma dessas componentes, entre carrinho A, carrinho B e assim por diante. Então vamos pensar aqui o seguinte, vamos pegar o primeiro tópico. Ele vai somar as forças e... Nós temos o primeiro momento aqui, vamos separar. Vamos pegar aqui, vamos separar aqui, vamos pegar carrinho A. Carrinho A. Quais são as forças atuantes sobre o carrinho A? Quais são a soma das forças sobre o carrinho A? Vai ser o seguinte. As forças aqui, a força resultante aqui sobre o carrinho A vai ser o quê? Vai ser... O que você vai pegar? As forças resultantes do carrinho A. Aqui. Vai ser a massa do carrinho A. Você está calculando o carrinho A, né? Então é a massa do carrinho A. Vezes a aceleração. Mas olha que coisa interessante, pessoal. Eu não coloquei a aceleração no carrinho A nem no carrinho B e assim por diante. Por quê? Porque a aceleração deles vai ser todos a mesma. Se eu estou empurrando os carrinhos, eles se movem juntos, então o que acontece? A aceleração é a mesma. Então, a aceleração aqui vai acontecer em todos os carrinhos, né? Você vai ter uma aceleração A aqui, né? Vai ter uma aceleração A aqui, né? Então, o que acontece? A força resultante sobre a massa do carrinho A vezes a aceleração do carrinho A. Eu estou fazendo do carrinho A, depois eu vou fazer do B. Mas quem que são as forças atuantes no carrinho A? Não vai ser a força F? Uma das forças vai ser o F do carrinho A. A força que eu apliquei sobre o carrinho A. Mas nós temos uma força contrária que o B vai responder sobre o carrinho A. Então nós temos menos a força que o B aplica sobre A. Da reação lá, né? Igual a massa do carrinho A vezes a aceleração. Então essa aqui é a primeira situação que eu posso fazer. Eu posso conhecer a força. Eu posso conhecer a força que eu apliquei, a massa do carrinho e a aceleração. Eu consigo calcular quanto que é essa reação no carrinho A. Que vai ser igual à força do carrinho B, né? Que nós vamos ver lá. Agora no carrinho B. No carrinho B, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai ser o quê? A força resultante sobre o carrinho B vai ser o quê? Vou colocar o resultante. Vamos até destacar aqui para não ficar confuso a força resultante no carrinho A. Vou colocar até um A aqui. E aqui a força resultante no carrinho B, para não ser a mesma coisa, né? Agora, o que nós temos força resultante no carrinho B? Vai ser a massa do carrinho B, claro, né? E a aceleração é a aceleração A, porque a aceleração deles é a mesma coisa. Mas qual que é a força resultante sobre o carrinho B? É só essa força AB, não existe nenhuma outra força. Estou falando aqui só de forças horizontais, né? Então vai ser a força do carrinho que o carrinho A faz sobre o carrinho B. É só essa força que o carrinho B vai receber. Que vai ser a massa do carrinho B vezes a do carrinho A. Existem essas duas relações, a gente não usa tanto essas relações aqui, alguns exercícios usam mais, para calcular o quê? Essa força aqui de ação e reação. Força sobre o carrinho A e sobre o carrinho B. Tá? Mas a parte principal dessa ideia aqui seria o quê?
calcular qual que é a aceleração de todo o sistema. Então, ali ele faz uma conta, ele usa dois sistemas, ali ele soma essas duas equações e calcula um sistema, mas o mais importante aqui é calcular a força resultante final. É achar uma relação entre o quê? Essa força aqui, a aceleração e as massas dos dois carrinhos, porque é mais importante estudar o movimento de tudo isso aqui do que estudar separadamente, tá? Então nós vamos colocar de maneira geral como que nós vamos calcular a força F. Vou escrever em outra cor. Como que nós vamos calcular então a força F? Como que nós vamos obter essa força F? Eu não vou deduzir aqui, mas nós vamos chegar ao quê? Na página 20 ele vai mostrar, ele obtém a partir de um sistema de equações ali da página anterior, mas simplesmente nós vamos definir o quê? Como calcular essa força F. Essa força F é calculada a partir da seguinte fórmula. Você vai pegar... Se você quer calcular a força F, não vai mover os dois carrinhos, então o que você vai fazer? Você vai somar as duas massas. A massa do carrinho A, simplesmente, mais a massa do carrinho B. E multiplicar pela aceleração. Você esperava uma coisa muito mais complicada? Na verdade, não, né? Porque o que acontece? Se eu aplico uma força F, o que vai acontecer? Ele vai acelerar os dois carrinhos. Ou o carrinho de massa A e o carrinho de massa B. Então aqui é praticamente a segunda lei de Newton também, né? Segunda lei de Newton. E essa aqui é a aplicação da terceira também. Mas aqui, ó, segunda lei de Newton, ele vai mostrar o quê? A segunda lei de Newton para vários corpos. Vários corpos acelerados. Olha que coisa interessante. Nós calculamos a segunda lei de Newton para um corpo. Daí o que fazia? Pegava a massa do corpo vezes a aceleração. Agora aqui só simplesmente o que eu faço? Aplicar a segunda lei de Newton, você vai pegar a força que você aplica sobre os carrinhos e vai somar a massa de todos os carrinhos. Se fosse 3 carrinhos, você colocaria massa 1, massa 2 e massa 3. Se fosse 1000 carrinhos, 1000 carrinhos é demais, né? Ou se você empurrasse 10 carrinhos de supermercado um atrás do outro, você teria que somar o quê? A massa de todos os carrinhos vezes a aceleração. E você calcularia a força que você aplicou para acelerá-lo. Tá? E assim por diante. É muito simples, tá, pessoal? Então agora vamos resolver os exercícios para treinar. Então esse aqui é importante, vou colocar um destaque. Esse aqui a gente vai usar bastante. A força que você vai aplicar sobre os carrinhos. E nesse caso aqui a gente vai usar às vezes, um exercício ali. Mas eu vou cobrar mais nessa parte aqui. Não na lista de exercícios, pessoal. No exercício eu não vou cobrar essa matéria. Só o plano inclinado, que é mais importante. Então, vamos lá. Exercício. Vocês vão pegar o exercício para mim na página. Se estender muito o vídeo, eu vou deixar para pegar a resultante centrípeta na próxima aula, na sexta-feira. Vamos ver se vai dar tempo. Página 22. O que nós temos lá? Número 6. 2 blocos A e B de massas iguais a 3 e 4 kg. Vamos pegar aqui. Vamos pegar um corpo A. Agora vamos tirar desconsiderar que são carrinhos. É só pegar e trocar esses carrinhos por caixas. Um corpo A e um corpo B. Lembrando que o A e o B aqui eles não fazem parte do mesmo corpo. Eles estão só encostados um no outro. E você aplica uma força F sobre esses dois corpos. Ou seja, como se tivesse 2 caixas, você empurra a caixa A que vai empurrar a caixa B. Só isso. Essa situação simplesmente. Você vai ter a massa do corpo A, que é igual a 3 kg, e a massa do corpo B é igual a 4 kg. O que mais que ele fala? Estão em contato sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Aqui não vai ter atrito, sem atrito. Se tivesse atrito, teria outras forças atuantes aqui. Daí complicaria mais o exercício, sem atrito. Dos carrinhos também, a gente considerou como sendo sem atrito nas rodas, tá? Senão ficaria mais complicado o exercício. Ele diz o que mais? Que uma pessoa se empurra, eu aplico uma força, essa força que eu aplico aqui é igual a... Quanto? Deixa eu ver... 56 newtons. Tá aí, as informações, coletando todas as informações do exercício. Agora determine. Letra A. Agora que o bicho pega. Cadeira. Vamos lá. Letra A.
o módulo da aceleração que o conjunto adquire. Quando eu falo em conjunto, então, quando eu falo a aceleração do conjunto, sabe quando eu usar conjunto, eu vou somar as massas, eu não vou fazer separadamente as forças sobre a massa. Isso aqui, por exemplo, é um conjunto, né? Isso aqui foi o do conjunto, porque o que eu fiz? Eu peguei a massa A, a massa B, então a força do conjunto é isso aqui. Então é isso, é essa forma que nós vamos usar. Então nós vamos pegar que a força é igual à massa do carrinho A, massa da caixa A mais a massa da caixa B, vezes a aceleração. Agora é só aplicar a fórmula, né? Substituir as fórmulas. Só tem a força vale 56, substitui 56 aqui. Substitui as massas e calcula a aceleração. Ele quer saber a aceleração do conjunto. Vamos lá? Então, eu vou substituir os valores. F, quase cair. 56 newtons, igual a massa do carrinho A. Cuidado. Tem que primeiro somar o que está dentro dos parênteses, depois multiplicar ou dividir. Aqui, ó. Certo, pessoal? Agora, 56 igual a 3 mais 4 vai dar quanto, pessoal? 7, né? 7A. O 7A está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar A igual a 56 dividido por 7, que vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, coisa de outro mundo, pessoal? Não, só a substituição direta da forma. Temos a aceleração do conjunto. Nós temos a aceleração de tudo isso aqui se movendo. Lembrando que a aceleração é a mesma, né? Eles estão se acelerando juntamente, né? Se eu tivesse 10 caixas, estariam com a mesma aceleração. Agora a letra B. A letra B é menos cobrado isso, mas eu vou colocar por curiosidade que nós vimos. Qual é a força, a letra B, a intensidade em que o bloco A empurra com o bloco B? Ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto que é a força que o A faz sobre B. Como que nós vamos calcular que o A faz sobre B? Vamos recordar o que a gente tinha escrito aqui embaixo do quadro. Quanto que é a força que A vai fazer sobre B? Ou seja, ele quer saber quanto que é essa força aqui, ó. Força que o A vai fazer sobre B. Como que nós vamos calcular isso? É só aplicar, né, as forças sobre B, né? Então, a força que o A vai fazer sobre B não vai ser a massa do B, que nós vimos, vezes a aceleração. A aceleração nós já temos, né? Então, vamos lá. Força que A faz sobre B é igual a massa. Massa de B, 4, vezes a aceleração é 8, né? Então, aqui simplesmente é isso. A força que A faz sobre B é 32 newtons. A força que a caixa A faz sobre a caixa B, 32 newtons. Agora, olha a letra B que interessante, a letra C que interessante. Ele está perguntando qual que é a força, qual é a intensidade da força que o bloco vai responder sobre A. Ou seja, a resposta. Ele quer saber na letra B aqui, na letra C, qual é essa força aqui, ó. A força que o B vai fazer sobre A. Tá? Agora é o contrário. A força que B faz sobre A. Aqui em módulo, tá, pessoal? Não precisa colocar valor negativo. E agora? Pense um pouquinho. Qual é a força que B vai fazer sobre A? Terceira lei de Newton. Se o A faz uma força de 32 newtons sobre B, quanto que o B vai fazer sobre A? 32 newtons, tá? Então, diretamente aqui. F que B vai fazer sobre A é também 32 newtons. Eu poderia calcular, né? Mas aqui eu calculo justificando da terceira lei. Terceira lei de Newton. Justifico pela terceira lei de Newton. Está correto. Ou se vocês quiserem ir além, é só aplicar aquela segunda equação que nós colocamos, que pegando a força menos a força que FA faz sobre B faz sobre A, vezes a massa de A, vezes a aceleração, substituía lá e fazia o cálculo. Vocês vão ver que vai chegar no mesmo valor. Exatamente no mesmo valor. Claro, toda a física está completamente... tem uma perfeição na natureza, né? Agora, temos o número 7. Tá, eu vou continuar aqui porque essa parte aqui é bem simples, não tem sentido deixar para a próxima aula. Na próxima aula a gente já pega um conteúdo novo. Mas esse conteúdo aqui é um reforço, né? Depois que eu vou continuar, tá? Então, o que nós temos?
Nós temos agora o último assunto aqui, resultante centrípeta. O que é uma resultante centrípeta? Vamos considerar que eu tenho aqui um globo da morte aqui, né? E esse globo da morte vai acontecer o que, pessoal? Esse globo da morte, vamos considerar que eu tenho uma moto que está... Tem um carinha com uma moto, tá aqui embaixo, e depois ele começa a girar em torno desse globo da morte. Ele vai ter um momento que ele vai ficar de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo aqui. Nossa, tá feio, tá para baixo. Então ele vai fazer o giro aqui do globo da morte. Vamos considerar que... O que vai acontecer aqui? Vamos considerar que quando ele está aqui embaixo, ele tem uma força-peso. A força-peso está para baixo, tá? É a força-peso que a massa da moto e o do cara aqui vezes a aceleração da gravidade. Agora, o que vai acontecer? Quando ele estiver lá em cima, antes de ir lá para cima, quanto que vai ser a força normal aqui? Se ele pressiona a superfície com uma força-peso, o que vai acontecer? Ele vai ter uma força normal aqui para cima, que vai ser de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Uma normal 1, quando ele está embaixo. O que acontece quando ele estiver lá em cima? Quando ele estiver lá em cima, olha que coisa interessante que vai acontecer. A força-peso vai continuar indo para baixo. Só que agora, ó, o que vai acontecer com a força normal? A força normal aqui também vai ser, ele vai ter contato com a superfície e vai estar para baixo. Normal, que a gente vai chamar de normal 2. Mas o que faz com que esse cara não caia? Por que esse cara não cai? Porque ele tem as duas forças agora para baixo. O que faz com que ele não caia? Na verdade, ele não cai por causa da inércia. Porque o que vai acontecer? O impulso que vai ter aqui, a velocidade que ele vai ficar girando, ele vai manter. Quando ele chegar lá em cima, ele tem que ter uma velocidade suficiente para manter esse contato. Se ele passar muito devagar lá em cima, ele vai perder esse contato. Ele vai cair, essa força normal. Esse contato aqui vai vencer e a força-peso vai vencer esse contato aqui e o carinha vai cair. Então vai ter que ter uma velocidade, guarde bem isso, vai ter que ter uma velocidade suficientemente alta, essa velocidade aqui que a gente vai chamar de velocidade mínima possível para o cara não perder aqui vai ter que ter uma velocidade mínima, não perder o contato. Porque se ele perder esse contato, ele vai desprender ele de cima e vai cair. Então nós vamos calcular apenas essa velocidade mínima. Eu não vou fazer a dedução de como que ele vai chegar, de determinada velocidade, entrar em detalhe, mas simplesmente eu vou mostrar direto aqui o cálculo, que essa velocidade ele vai depender de alguns fatores, que a gente já vai ver. Então, claro que o cara do globo da morte ele fica lá girando embaixo, até adquirir uma velocidade alta para ir lá para cima. E ele sabe bem essa velocidade que ele tem que atingir, porque se ele for com uma velocidade menor, que é esse valor aqui, essa velocidade mínima, ele vai chegar lá em cima e vai cair. Ele vai perder o contato. Então essa velocidade mínima é para não perder o contato. E quanto que vai ser essa velocidade mínima? Como que vai ser essa fórmula da velocidade mínima? Vou colocar embaixo aqui. A velocidade mínima vai ser o seguinte. É claro que o cálculo aqui vai partir da força normal, mas eu não vou entrar em detalhe. Ele vai depender do quê? É o que nós chamamos de raiz de RG. RG, registro geral da pessoa? Não. O que nós temos aqui? O R que nós temos aqui é o raio da circunferência. O raio do círculo. Circunferência, né? Raio da circunferência, ou seja, é o raio do globo da morte, nesse caso. Vamos colocar aqui em preto. Raio da circunferência, dado em metros, tá? Tem que calcular aqui. Raio, tá? Esse é raio. Então o carinha lá, o cara do globo da morte, ele tem que conhecer o raio, tá? Porque eu vou usar para calcular a velocidade mínima. Eu tenho que saber o raio e tem que conhecer o G. O que é o G, pessoal? O G é a aceleração da gravidade, né? O G é o nosso antigo, conhecido 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para calcular essa velocidade mínima, para ele não desprender lá em cima, ele vai ter que atingir uma velocidade aqui, conhecer o raio e conhecer aqui a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade geralmente vai ser 10, né? Ser 10. O que ele tem que conhecer é o tamanho do globo da morte. Então,
se ele tiver um globo da morte com tantos metros, ele vai, se ele for, quanto maior for esse raio do globo da morte, maior vai ter que ser a velocidade que ele vai ter que atingir. Se for pequenininho, o globo da morte ele pode atingir uma velocidade menor. Para quem viu a última vez lá o circo, que foi no circo lá que teve lá no Parque Lacustre, eu fui nesse circo, tinha um globo da morte lá. Enquanto a moto estava girando, acho que no final do ano passado, enquanto a moto estava girando, eu estava imaginando essa situação aqui. Porque ele tinha lá na cabeça lá o RG, a fórmula do RG, os pilotos lá do Globo da Morte. Eles sabem muito bem disso, certo? Então vamos ver quanto que é a velocidade que o cara tem que atingir no Globo da Morte. Que é o exercício, para nós finalizarmos essa parte de força normal, é o exercício 8, né? Lá da página 7, desculpa. Lá da página 22. Lembrando que eu estou indo rápido nessa parte porque é um assunto complementar. 22, cadê? O motoqueiro deseja, número 7, né? O motoqueiro deseja realizar uma manobra radical no globo da morte, ou seja, gaiola esférica, uma gaiola, né? Tudo fechada, né? De raio de 4,9 metros. Então, eu vou escrever em preto qual que é o raio do globo da morte. A forma de substituição direta aqui. Ele diz que é 4,9 metros. Aqui já está em metros, não precisa converter, mas se tivesse em outra unidade, tinha que converter. 4,9 metros para que o motoqueiro efetue um looping. Um looping é virado de ponta cabeça, né? O looping. Virado de ponta cabeça, dá um giro, não é completo. Esse looping é uma curva completa no raio vertical sem cair. O módulo da velocidade mínima deve ter que ser quanto? Olha que fórmula fácil, pessoal. Ele tem que saber quanto que é o V e a aceleração da gravidade ele adota como sendo 10 metros por segundo quadrado. Agora é só fazer aqui, ó. Vou escrever em outra cor. Velocidade mínima do carinha tem que ser o quê? Raiz de RG. Não esqueça de calcular a multiplicação e depois tirar a raiz, né? Senão, mínima vai ser o quê? Raio é 4,9 vezes 10. Ou seja, 4,9 vezes 10 é a raiz de 49. Quanto que é a raiz de 49? É 7, né? Então, 7 metros por segundo. Então, a velocidade que ele tem que atingir é 7 metros por segundo. Só deixa eu fazer uma continha aqui. Eu tive que fazer essa conta aqui para você. É 3,6, né? Tá? Multiplicando por 3,6, esse valor de metros por segundo, ele tem que atingir em torno de 25 a 30 km por hora. Mas parece um valor pequeno, né? Para uma moto, mas ela está dentro de um globo da morte de 5 metros de diâmetro, né? Então, o que acontece? Ele não vai atingir velocidades de 100 por hora, né? Ele vai ter que atingir no mínimo aí 7 metros por segundo. Se ele for a 6 metros por segundo, ele for tentar girar, ele vai cair. Então ele tem que ir no mínimo. É claro que ele não vai atingir bem 7, né? Ele vai atingir 8, 9 para garantir, né? Ele não vai querer atingir uma velocidade, vai dar uma falha, a moto falha. Então, ele vai atingir velocidades acima dessa, tá? 7 metros por segundo. Tá aí, pessoal. Então, pessoal, para não estender muito o tempo do vídeo, eu já deixei aqui escrito no quadro para vocês. Vocês vão resolver o exercício da hora de estudo, página 43, apenas o exercício 16 de plano inclinado. Só esse exercício. Mas o que vocês vão precisar fazer hoje? Vocês vão precisar assistir esses vídeos que são mais extensos e vão fotografar para mim aqui os exercícios resolvidos em aula. Então, a atividade de hoje é fixar e estudar bem essa aula, tá? Então, para o aluno que pegar e resolver os exercícios e resolver na apostila os exercícios feitos em sala, copiar os exercícios bonitinho lá e mandar para mim por foto já está valendo como atividade. E fazer esse plano inclinado. Beleza, pessoal? Forte abraço e bom estudo para vocês. Tchau!